Boa noite, colegas. Hoje vamos abordar se é possível a aplicação no Brasil da reserva da autolavagem. Antes de iniciar a discussão desse tema, quero anunciar aos senhores que estamos oferecendo com 50% de desconto o curso de delegado de Polícia Civil Federal. O link vai ser disponibilizado logo abaixo desse vídeo, o link de desconto. Não percam. Nesse curso a duração é de 6 meses, podendo ser prorrogável por igual período. E nesse curso teremos aulas teóricas das principais matérias, exploração de questões objetivas, discursivas, questões de prova oral, bem como temas relevantes, casos práticos, peça prática em relação à carreira de delegado de polícia. Ademais, temos também um curso do sistema piramidal, em que é ensinado ao candidato como montar o cronograma, como selecionar as principais matérias, o que estudar, como estudar, quais os pontos mais importantes, como deve ser organizado o estudo, bem como é oferecido um excelente material de apoio. Quero ressaltar aos senhores também que no curso de delegado de polícia também é oferecido um ótimo material de apoio. E esse curso é interessante até mesmo para os candidatos que vão fazer o concurso de escrivão da Polícia do Distrito Federal e Territórios, cujo o edital se encontra aberto, ou seja, são 300 vagas. Oferecemos também o curso de sistema piramidal, para auxiliar os candidatos a esse cargo a terem uma preparação mais organizada, mais eficiente, uma aprovação. Então, voltando ao tema de nosso exame de hoje, a reserva de autolavagem, o que consiste? Ela até mesmo já foi cobrada na prova de promotor de justiça do estado de Goiás. Essa reserva de autolavagem, ela estabelece que o autor do crime anterior, ele não pode ao mesmo tempo praticar o crime de lavagem de dinheiro, sob pena de ocorrer um pós-facto impunível. Ou seja, segundo essa doutrina, o crime de lavagem de dinheiro, ele seria um mero exaurimento do crime anterior. Ou seja, a pessoa que praticou um crime anterior, esse produto do crime, ele não poderia também ser considerado como lavagem de capitais. E conforme essa corrente, temos o artigo 6º, item 2, a linha E, da própria Convenção de Palermo, que foi internalizada no Brasil por meio do Decreto 5.015 de 2004. E por força desse pacto internacional, ele estabelece que é possível que, se assim o exigir os princípios fundamentais do direito interno de um Estado-parte, as pessoas que houverem cometido a infração penal antecedente não serão responsabilizadas pelo crime de lavagem de capitais. Essa convenção, embora ela seja aplicada em nosso ordenamento jurídico, a jurisprudência do STF ela não admite a reserva de autolavagem. Ou seja, é possível que o autor do crime anterior, ao mesmo tempo, ele também pratique o crime de lavagem de capitais. E essa corrente foi adotada na própria ação penal 470, ou seja, o caso mensalão. Por exemplo, se o sujeito praticou um crime de corrupção passiva, usando de sua vantagem como funcionário público para receber uma vantagem ilícita, a fim de beneficiar algum interesse escuso de um particular, suponhamos que ele tenha recebido 60 milhões de reais. Com esse dinheiro, ele pode, por exemplo, montar uma empresa com o intuito de promover a própria lavagem de capitais. Ou seja, por exemplo, ele pode montar, por exemplo, aqui, a gente pode ser citado uma pequena empresa, que solta centenas de notas frias, simulando vendas que nunca existiram. Então, nesse caso,
não vai constituir o mero exaurimento do crime, ou seja, haverá um próprio concurso material entre o crime antecedente de corrupção passiva e o crime de lavagem de capitais. E essa é a posição que é adotada pela Suprema Corte, como foi explicado na ação penal 470. Ou seja, mas segundo a Suprema Corte, não há bis in idem, desde que a prática do crime de lavagem de capitais não constitua o mero exaurimento do crime antecedente. Por exemplo, o sujeito que obteve 100 milhões de reais no crime de corrupção passiva, e pode, por exemplo, montar empresas, como por exemplo lavanderias, casas de show, com o intuito de esconder, ou seja, de ocultar esse capital ilícito adquirido. Neste caso, é exigida uma conduta no sentido de própria prática do crime de lavagem, como por exemplo a ocultação. Um outro exemplo, suponhamos que um agente com um produto do crime de roubo, suponhamos que ele tenha, com o produto do roubo, subtraído a quantia de 2 milhões de reais. O próprio Renato Brasileiro cita o exemplo, se ele esconder, por exemplo, essa quantia debaixo de um colchão, nesse caso, em que pese ele está ocultando o crime antecedente, não seria tipificado o crime de lavagem de capitais, ou seja, só haveria o crime de roubo, uma vez que essa própria obtenção do produto do crime, ela não pode ser constituída num novo crime de lavagem de capitais, nesse último exemplo citado. Ou seja, é necessário uma conduta do agente que tenha realmente um escopo de promover a ocultação, ou então a reintrodução desses capitais ilícitos no mercado, para que haja o concurso material entre o crime antecedente e o crime posterior. Então, no primeiro exemplo citado, por exemplo, se o agente ele obteve 60 milhões com o produto do crime em relação à corrupção passiva, recebeu essa vantagem ilícita, utilizando a sua condição de funcionário público. Ele pode, por exemplo, construir hotéis, motéis, com o intuito mesmo de promover a própria lavagem desses capitais. Ou seja, nesse caso ele tentaria transformar o produto ilícito em produto lícito, como no caso de exercício de atividades lícitas, no sentido de ocultar o próprio capital ilícito que foi adquirido. Nesse exemplo, teríamos o concurso material entre o crime de lavagem de capitais e o crime de corrupção passiva. Agora, naquele exemplo de Renato Brasileiro, em que o agente utilizou o produto do roubo e apenas o escondeu debaixo do colchão, neste caso só haveria um único crime de roubo, uma vez que essa conduta de apenas esconder o produto do crime debaixo do colchão, ela por si só não constituiria o crime de lavagem de capitais. Portanto, senhores, a reserva de autolavagem, embora ela esteja prevista na Convenção de Palermo, ela não é aplicada em nosso ordenamento jurídico. Tanto é que a Lei 9.613 de 98, a Lei de Lavagem de Capitais, ela não o prevê. Ou seja, em nosso ordenamento jurídico, segundo o entendimento do STF, conforme o julgamento do mensalão, ação penal 470, é possível o concurso material entre o crime antecedente e o crime de lavagem de capitais, desde que o último ele não constitua o mero exaurimento do crime antecedente. Eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.